Meu querido irmão, minha querida irmã, povo santo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você mais uma vez para elevarmos a Deus o nosso coração neste nosso momento de meditação, de oração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã ouvinte, mais uma vez, que bom ter você aqui comigo juntos para podermos meditar na Palavra de Deus. Hoje a nossa meditação é sobre o cego Bartimeu, o grito da fé que rompe o silêncio. Nós vamos iniciar com a nossa oração. Senhor Jesus, Filho de Davi, coloco-me à beira do caminho por onde passas hoje. Reconheço a minha cegueira espiritual, as trevas do meu desânimo e o peso de tantas vozes que me mandam calar e desistir. Envia o Teu Espírito Santo sobre este momento. Dá-me a coragem de gritar pelo Teu nome com todas as minhas forças, a ousadia de lançar fora as minhas velhas capas de segurança e um coração purificado para responder a Tua pergunta com clareza e verdade. Amém. Querido irmão, querida irmã, povo santo de Deus, muitas vezes a nossa vida espiritual se encontra estagnada à beira do caminho. Sentados na poeira da rotina, acostumamo-nos a viver de esmolas, de atenção, de afeto que o mundo nos oferece. No Evangelho, o encontro de Jesus com o cego Bartimeu na saída de Jericó nos mostra o poder de uma fé que se recusa a se silenciar pela multidão. Diante da última passagem de Jesus por aquela cidade antes da sua crucificação, Bartimeu percebe que aquela é a oportunidade de sua vida. A nossa meditação de hoje nos convida a transformar o nosso sofrimento em clamor e dar o passo decisivo para seguir o Mestre que é Jesus. Do Evangelho de São Marcos. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. O cego lançou fora sua capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Povo de Deus, Bartimeu era um homem sem identidade própria para a sociedade. Seu nome significava apenas filho de Timeu, marginalizado e dependente de caridade pública. Ele não podia ver Jesus, mas podia ouvir. Ao perceber o movimento incomum da multidão, ele descobre que Jesus de Nazaré está passando. Imediatamente, ele começa a gritar, usando um título messiânico profundo: Filho de Davi, tem piedade de mim. Bartimeu enxergava com o coração o que os homens de olhos abertos não conseguiam ver: a realeza e a misericórdia de Cristo. A reação da multidão é dura e imediata. Mandam que ele se cale. O mundo frequentemente tolera os nossos sofrimentos desde que soframos em silêncio e não incomodemos o fluxo normal das coisas. Mas a fé de Bartimeu não aceita o silêncio da conveniência social. Diante do obstáculo, ele grita ainda mais alto. A persistência na oração, irmãos, atrai o olhar de Deus. Jesus
que estava a caminho de Jerusalém para dar a sua vida, para diante dos gritos daquele mendigo. A ordem de Jesus muda o ambiente. Chamai-o. Aqueles que antes o reprimiam agora são obrigados a dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O gesto seguinte de Bartimeu é de um desapego radical. Ele lança fora sua capa. Aquela capa era a única coisa que ele possuía: seu teto, sua proteção contra o frio e o instrumento onde recolhia as esmolas. Para ir até Jesus, ele abre mão de suas antigas seguranças e dá um salto em direção ao desconhecido. Ao chegar perto, Jesus lhe faz a pergunta fundamental: que queres que eu te faça? Jesus quer que a oração ganhe contornos claros. Bartimeu não pede dinheiro, prestígio ou vingança contra os que o mandaram calar. Ele vai direto à raiz da sua dor. Mestre, que eu veja. O milagre acontece pela força de sua fé, e o desfecho da história revela sua transformação completa. Ele recupera a visão e, em vez de voltar para a sua antiga vida, põe-se a seguir a Jesus pelo caminho. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Quais são as vozes que têm tentado abafar a sua oração diante de Deus? E você, meu irmão, minha irmã, você está disposto a lançar fora a sua capa para caminhar na luz com Jesus? Querido irmão, querida irmã, povo santo de Deus, corações ao alto, elevemos a nossa oração a Deus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quantas vezes me pego assentado à beira do caminho, cego diante de tantas graças e mendigando as ilusões deste mundo. Dá-me a coragem de Bartimeu para não me calar diante das dificuldades e das críticas. Diante da tua presença, eu quero adorar e reconhecer que o Senhor é o meu Deus e pedir: Senhor, que eu veja. Ilumina os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar a tua bondade. Purifica o meu caminho e concede-me a graça de te seguir fielmente por toda a minha vida. Amém.